Boa tarde, então, para a todos. Como estamos autorizados, vamos dar início à nossa palestra, cujo título é O Matemático, Homem e Obra de Arte. Meu nome é José Marcílio Filgueiras Cruz, muitos me chamam de Marcílio Cruzes, quase todo mundo me chama Marcílio. Tendo ideia da vastidão dos temas, das áreas de conhecimento envolvidas aqui no material dessa palestra, então, estamos diante de conhecimentos mitológicos, filosóficos, etc. Então, esses conhecimentos sendo bastante empolgantes e sendo, como já disse, um volume muito grande, torna fácil que a gente termine se perdendo, né? Deixando a objetividade pretendida e deixando de cumprir o escopo desejado, sem falar na questão do tempo, que aí a gente pode extrapolar o tempo. Então, para evitar isso aí, considerei ser importante apresentar o sumário e que esse sumário sirva, guardando as devidas proporções, sirva como o novelo de fio que foi dado ao herói Teseu quando ele teve que entrar no labirinto para enfrentar o Minotauro. Ariadne lhe deu esse novelo de fio, ele amarrou em algo bastante preso, lá na entrada do Minotauro, do labirinto, e foi ao encontro desse monstro. Encontrou com esse Minotauro, lutaram, ele venceu e teve como sair do labirinto seguindo o fio que ele havia estendido desde a entrada até o ponto em que ele lutou e que lhe permitia então chegar à porta que antes foi porta de entrada e agora seria porta de saída. Então, como disse, guardando as devidas proporções, espero que esse sumário sirva como esse fio que nos indique a porta de entrada e nos traga ou nos leve à porta de saída, né, sem perda do nosso caminho, sem perda da objetividade desejada, etc, etc. Essa ideia de marcar o caminho para aprender, para possibilitar a volta, ela é comum, aparece até em histórias infantis, por exemplo, na história de João e Maria, né? Quando a madrasta lá que não gostava das crianças e tal, e forçou o pai deles a perdê-los na floresta. Então o João levou o bolso estava cheio de pedrinhas, e ele foi soltando aquelas pedrinhas, e quando o pai sumiu, que eles se viram lá sozinhos, ele soube voltar, encontrar o caminho para casa, porque ele foi seguindo aquelas pedrinhas que ele havia soltado no caminho. Da segunda vez ele perdeu as pedrinhas e só levava um pão. E aí ele foi soltando os farelos de pão, né, para ter essa pista para voltar, só que os pássaros comeram o pão. E aí eles terminaram se perdendo, e aquela história toda de João e Maria, né? Bom, mas então o nosso sumário aqui é o seguinte: começamos como deveria ser, agradecendo, né, com os agradecimentos, depois as considerações iniciais, esse seguindo um modelo de praxe, né? Vamos questionar o que é ser um matemático, o significado de matemático, vamos questionar também o que é ser um homem obra de arte, para a gente poder falar no matemático, um homem obra de arte, que é o objetivo principal, né? O nosso alvo aqui
nossa conversa de agora. A seguir, nós vamos falar no homem, obra de arte do pensamento arcaico e no contemporâneo, porque os conceitos mudam, né? As coisas mudam e os conceitos também. Então, o que traduzia um significado no passado, hoje já não deve ser o mesmo, e realmente não é. Né? Depois nós vamos mostrar como ser um homem, um matemático, homem, obra de arte em construção. Como é que nós poderemos nos construirmos como um matemático, um homem, obra de arte. Depois vamos às considerações finais, né, seguindo o modelo de praxe e, por fim, a bibliografia consultada. Após isso aí, eu vou pedir licença a vocês para apresentar uma pequena surpresa. Mas aí, nesse momento, a mensagem que pretendemos passar já terá sido toda discutida. Então, partindo dos agradecimentos, nós temos que dizer que, agradecendo a todos os presentes, né, agradecendo aqui a oportunidade de nos encontrarmos aqui e agora, aproveitando esse momento, já cumprimentamos aos presentes, todos, começando pelos convidados, cumprimentamos aos professores e, bem assim, aos jovens matemáticos e aos futuros matemáticos presentes. A estes futuros e jovens matemáticos, nós parabenizamos. Por quê? Porque eles são a razão da existência desse ciclo de palestra, matemática em movimento, né? E eles merecem os parabéns porque eles conquistaram isso aí devido às suas presenças e também à sua acirrada contribuição ou discussão após cada uma dessas palestras que já foram proferidas aqui no bojo desse projeto em curso. O projeto desse ciclo de palestra, que é parte integrante dos trabalhos do grupo de pesquisa em matemática em tudo, né? E nós temos que dizer, diga-se de passagem, que esse projeto, esse ciclo de palestras, é um ciclo que resulta como algo muito, muito valioso, de tal modo que nós, assim penso eu, que a equipe na qual brotou a inspiração para esse ciclo de palestra e da qual depende a sua realização, né, é uma equipe que certamente merecerá muitos créditos, porque, ao final de contas, isso é uma atividade muito produtiva. Essa palestra que agora se inicia, o objetivo, então, como já vimos, chegar a essa história do matemático, homem, obra de arte, mas não de qualquer jeito, não de qualquer tempo ou com qualquer conceituação, mas sim com a conceituação da civilização grega de antigamente, né? Na época da Grécia clássica, aquele grande desenvolvimento, principalmente na filosofia. Considero importante fazer aqui uma ressalva, uma advertência, vamos dizer assim, que traz um esclarecimento, porque certamente eu, na condição de engenheiro, né, que sou, estou aqui parecendo
que quero ensinar aos matemáticos como serem matemáticos. Uma coisa que não poderia dar certo. Acontece que eu me vejo numa condição de amante curioso da matemática, não só da matemática, mas também da mitologia, da filosofia, né? Então, espero aqui, nesse encontro, poder divulgar, apresentar parte desse conhecimento e, ao mesmo tempo em que espero enriquecer os meus próprios conhecimentos no debate que poderá vir mais adiante, logo ao final dessa palestra, né? Então, por isso que espero que não seja tido como uma presunção minha estar aqui tentando, o que parece ser, tentando ensinar aos matemáticos como serem matemáticos, né? Bom, como já falei, sou engenheiro, né? Sou engenheiro formado ou diplomado em 1977 pela Universidade Federal da Paraíba, na qual fui professor durante 46 anos, até o mês de julho do ano passado, de 2024. Então, estou com um pouco mais de um ano que estou aposentado da universidade e inscrito, né, esperando ser chamado para continuar a minha atividade de professor ou do magistério nas universidades, nas escolas de engenharia particulares que temos aqui em João Pessoa, né? Durante esse tempo de 46 anos na academia, de muitos eu ouvi dizer que o engenheiro é aquele que se utiliza dos conhecimentos ou de conhecimentos produzidos pelos matemáticos e também pelos físicos para que ele tenha essa ajuda para resolver os problemas com os quais ele o engenheiro, trabalha ao longo do exercício da sua profissão, né? Dessa maneira, ou por essa razão, acredito ser das atividades mais urgentes do engenheiro exatamente agradecer a esses profissionais da matemática e da física, né? E unir esses conhecimentos, a matemática e a física, numa física matemática, né? Para que se torne mais fácil o equacionamento dos problemas a serem resolvidos, né? Também considerando ser aplicável a essa situação, a esse momento, ser válido isso, e plagiando Newton, senhor Isaac Newton, né? Considero que os engenheiros, assim como os matemáticos, assim como os físicos, são os gigantes nos ombros dos quais o engenheiro sobe para poder enxergar mais longe, tal como fez Newton, subindo nos ombros dos gigantes Galileu Galilei e Kepler, né? Para a demonstração das suas teorias, a obtenção das suas equações. Alguma coisa errada aí, mas, bom, continuemos. Quero mostrar para vocês, a título de exemplo, né? Porque embora seja engenheiro, eu considero que todo engenheiro é um matemático mirim, né? É como um meio matemático, ele é quase matemático, pela quantidade de matemática que usa no seu trabalho. E aqui eu quero dar um exemplo disso, uma pequena amostra da matemática que a gente usa, no caso aqui, que eu, com alguns colaboradores, nós usamos. No primeiro exemplo aqui, nós temos na revista Interciências da Unip, um artigo que foi por nós publicado no volume 4, número 1, do ano de 2016, né? Esse artigo que trata
da discussão do problema de estabilidade global da estrutura e, portanto, dos edifícios, nós partimos aqui do modelo que nos fornece a física, o problema apresentado pela física, e apoiado na matemática dos matemáticos, então nós conseguimos resolver. Nesse caso aqui, é um problema que envolve o velho conceito de flambagem, né? Se tivesse aqui um material um pouco flexível, poderia exemplificar. O problema de flambagem é um problema que surge no trabalho de barras comprimidas. Então, essa barra aqui comprimida, o que acontece que ela faz isso. Esse é o efeito de flambagem, que é muito prejudicial ao funcionamento normal das estruturas, né? Então, a física nos remete a esse problema de flambagem aqui na barra comprimida, né? E a matemática nos ajuda a resolver, como disse. Nesse caso, nós chegamos a usar equações diferenciais até de ordens elevadas, de ordens superiores. Bom, e aí nós conseguimos chegar ao final da análise, tendo chegado ao objetivo da nossa pesquisa. Esse outro trabalho foi publicado na revista de número 62, já desse ano, de 2025, da revista Principia, né, desse Instituto Federal. Essa revista é a publicação desse instituto. Então, nós publicamos também com colaboradores um outro problema. Aliás, o colaborador do primeiro trabalho, um deles está ali, é o Jean, que é engenheiro civil, e desse trabalho aqui, um dos colaboradores é o professor Enildo, que também está aqui, né? Eles estão presentes. Então, nesse caso, nós discutimos aqui a apresentação de um outro procedimento para verificação da estabilidade das estruturas, né? E nesse caso nós aproveitamos resultados obtidos em trabalhos anteriores e também resultados de laboratório. Pegamos esses valores, colocamos num sistema cartesiano e procuramos a curva que mais aproximasse disso aqui, fazendo o quê? A matemática utilizada aí junto com aspecto de estatística, que é uma regressão matemática, né? Então, estabelecemos a curva que mais se aproxima desses valores, depois encontramos a equação. E assim nós vamos ter a equação que vai reger esse comportamento, esse material que nós estamos procurando para verificação de estabilidade, né? Então, nós vamos ter a curva. E aqui nós trabalhamos com polinômios do segundo e do terceiro grau. E, por fim, para não cansar a gente só nisso aí, porque tem uma porção de coisas pela frente, né? Nós apresentamos aqui o primeiro volume do livro Análise Estática de Pórticos Planos via Método dos Elementos de Contorno, né? Esse livro que nós publicamos, o volume 1 de teoria e o volume 2 de exercício, publicamos eu com o professor Lucas. Eu fui comandando a parte teórica e o Lucas comandando a parte matemática da história, né? E esse livro, né, cuja capa está aqui, trata desse método dos elementos de contorno, que é considerado o método mais moderno de análise estrutural e outras análises, né? Temos o mais antigo método das diferenças finitas, depois o método dos elementos finitos, que é muito conhecido, e o mais novo deles é o método dos elementos de contorno, né? Então, na formulação desse método, nós introduzimos aqui a condição de equilíbrio através de equações integrais, né? Então, ele é todo escrito a partir de equações integrais. Nós resolvemos essas equações integrais usando funções especiais do tipo função de Heaviside ou função pulso e outras funções especiais, e resolvemos transformando essas equações integrais em equações diferenciais e aplicando os limites do espaço desejado, né, nós encontramos, por final, um sistema de equações
e dando um tratamento da álgebra matricial àquele sistema de equações, nós chegamos então ao resultado procurado, resultado desejado, que nesse caso chamamos de uma análise para efeito de dimensionamento dos elementos das estruturas dos edifícios. Bom, então aí um pequeno exemplo, por isso que eu digo que um engenheiro é um matemático mirim, né? É quase um matemático. E assim eu me considero, portanto eu não estou aqui como um peixe fora d'água. Estou falando para matemático. Quem está falando para matemático? Um quase matemático, um matemático mirim. Bom, então a matemática, a mitologia grega, que é parte integrante da mitologia chamada de mitologia clássica, ela considera que a matemática e a música, parou a música aqui? A matemática, assim como a música, são atividades consideradas divinas, né? Sobre a música, a divindade é fácil da gente mostrar. E podemos demonstrar isso aí, ou apresentar essa questão a partir de um mito que fala do roubo dos bois sagrados do deus Apolo, roubo esse feito pelo seu irmão, que era um garoto, um menino travesso naquela ocasião, o deus Hermes. Então, o deus Hermes roubou parte dos bois sagrados do seu meio-irmão. Eles tinham o mesmo pai, mas mães diferentes, né? Então, ele roubou esses bois e Apolo, chateado, foi pedir providências ao pai, que era o pai comum, que era o deus Zeus, considerado o deus dos deuses na mitologia e na religião da Grécia Antiga. Então, o pai disse que ia tomar providência e que ele, Apolo, fosse ao encontro do irmão para ver se conseguia esses bois sagrados de volta. Nesse meio tempo, Hermes oferece dois desses bois aos deuses do Olimpo, que são 12, incluindo ele, que ele é um deus do Olimpo também, né? Nesse ato de estar sacrificando esses bois em nome de todos os deuses do Olimpo, ele vê passando por ali uma tartaruga. Ele pega a tartaruga, mata a tartaruga, limpa, fica só com o casco, e aproveitando tripas de um animal que havia sido imolado ali dias antes, ele fez as cordas que colocou no casco da tartaruga, construindo assim a primeira lira, que é considerada então a lira mitológica. Ele estava experimentando essa lira, tocando, é uma lira de 7 cordas. Essas 7 cordas têm a ver com as 7 vibrações da vida do homem e com muitas outras coisas, como vamos ver um pouco mais adiante. Então, ele estava experimentando a lira, tocando, e dessa lira saía aquele som absolutamente agradável aos ouvidos, uma melodia extraordinária, quando o Apolo chega e fica encantado, porque Apolo, como sabemos, é o deus da beleza, da luz, da música e da matemática, né? Então ele fica encantado com aquilo ali. O garoto lá, o Hermes, muito esperto, oferece de imediato a lira ao seu irmão. Ele esquece a encrenca lá dos bois roubados e ainda dá ao deus Hermes, seu irmão, um bastão que era chamado de caduceu. Vamos mostrar um pouco mais adiante a história do caduceu, né? Então, essa é a apresentação da ligação, primeira ligação que faz com que fez com que a música fosse considerada sagrada, né? Bom, a música, nós estamos atrás de falar da matemática e da filosofia, mas vamos chegar lá, né? Essa história da música,
parece ter sido corroborado por Galileu Galilei, naquele instante em que ele anunciou que o universo foi todo construído não, desculpe, aí a gente já está falando da matemática, né? Então, resolvido essa questão da aproximação da música ser divina, por causa dessa história da ligação da música da lira, que foi dada de presente a Apolo, né? Então, Galileu Galilei, aproveitando essa história, essa narrativa mitológica, considera a música como sendo divina e a matemática que é associada, porque no começo dos tempos, naquela época, a matemática e a música eram uma ciência só. Não havia distinção entre elas, né? Então, ele considera como divino no instante em que ele diz que o universo foi construído com o alfabeto que construiu o universo foi a matemática, né? Deus assim tinha feito. E então, essa história da matemática divina ainda é corroborado pelo próprio Einstein, quando ele diz que a matemática não erra e não mente. Erra e mente aquele que faz mau uso dela. Ora, nesse instante, Einstein está atribuindo à matemática atributos que, a meu ver, só podem ser encontrados nos deuses, nos seus objetos ou nas suas coisas. Então, assim se caracteriza a matemática e a música como atividades divinas que estão ligadas ao deus Apolo. Já a filosofia, que vive, se caracteriza por eternamente procurar a verdade nas coisas e das coisas, cujo significado etimológico da palavra que ele nomeia amor à sabedoria, nos ajuda a observar que a filosofia e a matemática são ciências que andam de mão juntas, são conhecimentos que andam de mão juntas, né? A matemática, cuja palavra significa conhecimento, então o conhecimento com amor à sabedoria andam de mão juntas, mas de tal modo que a gente pode até dizer, sem muito medo de errar, que entre vários matemáticos sempre se encontram filósofos. E entre vários filósofos, num grupo de filósofos, sempre também encontram-se matemáticos, né? Desse modo, nós podemos inferir que os matemáticos, como os filósofos, trabalham com coisas, entre aspas, que são universais, atemporais, verdadeiras, são divinas. Então nós vemos aí a filosofia também apresentada não só como uma ciência que anda de mão dada com a matemática, mas que também é divina. Então, a matemática divina, irmã da física, que também é divina, e elas requerem elas requerem pessoas, matemáticos, que sejam obras de arte para cuidar delas, cuidar dessa matemática, que é uma matemática divina, né? O caráter da divindade da matemática está associado desde longos tempos também pela escola pitagórica, né? Pitágoras, o pai dessa escola, né, considerava que os números eram não só
uma representação qualquer, mas eles significavam o princípio, a ideia e a divindade das coisas. E que era exatamente a partir desses números apresentados pela matemática, principalmente a parte da matemática que considera a geometria, como foi falado na palestra anterior do professor Lucas, né? Então, havia essa ideia de divino, daí a expressão geometria e matemáticas sagradas, né? A matemática sagrada também já era reconhecida também por Platão, mas Platão dizia que o propósito da geometria não é apenas medir linhas, superfícies ou volumes, nem as relações entre si, mas a geometria, parte do todo da matemática, deveria servir para que se elevasse o olhar da alma para a contemplação do eterno. Então, uma ligação muito grande aí com essas coisas. E Pitágoras via tudo a partir dos números, né? E estudava os elementos do universo e todas essas considerações a partir de números. Bom, do ponto de vista da representação geométrica, podemos colocar aqui o entendimento do sagrado da geometria a partir dessa figura que representa uma pirâmide. Aqui nós temos a base da pirâmide, um quadrado. E aqui, representando os 4 lados, vemos um triângulo. Cada lado da pirâmide é um triângulo, porque elas convergem para o vértice superior, onde se coloca uma esfera, né? Então, aqui a interpretação da matemática sagrada é que a base representa a parte material, a parte do homem físico. Nós temos aqui 4 lados associados aos 4 elementos da natureza: terra, água, ar e fogo, né? Já aqui nós temos, no encontro 2 a 2 dos lados consecutivos da pirâmide, cada um desses encontros define uma linha. Assim nós teremos 4 linhas subindo para o encontro dessa esfera. Essas 4 linhas indicam os 4 caminhos para a elevação espiritual do homem. E a esfera, que é um volume que não tem início, começo nem fim, representa o eterno, representa o divino. Então, dessa maneira, o homem sai, ou pode sair, da sua ligação material, física, terrena, pode sair e subir e seguir através de um desses 4 caminhos em direção ao eterno, né? Então, essa é uma história para a gente exemplificar aqui a ideia da geometria sagrada. Essa ideia da esfera, ainda hoje é possível que a gente veja em algumas catedrais na Europa. Nessa catedral aqui, que é o Duomo de Florença, vemos uma esfera aqui no alto. Não temos aqui uma pirâmide, mas temos uma cúpula que dá a ideia de uma pirâmide, e esses elementos estruturais aqui podem indicar até os caminhos de elevação do homem em procura dessa esfera que está aqui em cima. Essa esfera era de ouro, porque o ouro representa o divino, é incorruptível. As ações do tempo não o desgastam como a maioria dos outros metais e dos seres vivos e até das plantas, o reino vegetal. Bom, lá em Florença tem uma história interessante, que no dia em que tentaram matar os irmãos Médici, que eram os patronos, vamos dizer assim, os patronos da cidade, os mais importantes daquela cidade, no dia que tentaram matá-los e mataram um deles, o outro conseguiu fugir e tal, e tem toda uma história depois. Então, naquele dia,
essa esfera rolou daqui de cima e caiu embaixo, e lá a gente ainda pode ver a posição que eles marcaram e deixa lá bem destacado para que todos vejamos, visitando lá, a gente possa ver isso aí. Essa esfera de ouro, então, foi guardada num lugar seguro, porque é de ouro e além de outros valores que tem, e tem lá uma imitação, mas está lá a esfera. Bom, Pitágoras gostava muito do número 10. Esse número 10 ele foi falado aqui de muitas convergências de conceitos, né? Um deles é exatamente o quê? Que ele é a soma, aqui ó, ele é obtido a partir da soma de 4 números, né? O 1, o 2, o 3 e o 4. Aqui observamos 1, 2, 3 e 4. A soma desses 4 números dá o 10. Né? Interessante isso. E esse, na representação da Tetráctis, é uma figura bastante associada a Pitágoras e que ele muito valorizava, assim como valorizava o número 10, essa representação é obtida a partir de um triângulo equilátero, que cada lado dividido em 3 partes, e cada parte dessa destacada, porque no interior desse triângulo vão ser construídos vários triângulos unindo essas partes, essas marcações que passam a ser vértices dos triângulos internos. São 9 triângulos internos, com o externo 10. É interessante porque também coincide com a soma do número desses vértices, seja essa soma obtida a partir da soma do lado aqui representado horizontalmente, né? 4, 3, 2, 1, como sendo de planos paralelos a esse lado e também a esse outro. Então esse é um número que Pitágoras considerava um número de uma influência muito grande para a organização do universo. Né? Então é uma figura que representa traz na geometria sagrada esse número que é um padrão, né? Um padrão, nesse caso é um padrão numérico, porque a geometria sagrada tem essa história de dar uma interpretação espiritual aos padrões tanto da natureza como aqueles criados ou produzidos pelo homem. Aqui nós vemos esse da sequência de Fibonacci, que é também algo tido como sagrado, na matemática sagrada, que tem essa representação gráfica, que muito se assemelha a esse elemento aqui, que é de uma flor, né? Uma coisa da natureza. Então, ela traz realça um padrão encontrado na natureza. E daí esse termo essa consideração de sagrado, porque é o que constitui a natureza. Bom, então esse que foi citado aqui sobre Platão, nós podemos encontrar no livro 7, no livro 7 da República. Né? Falamos um pouco sobre a ligação, a história do sagrado nos padrões das figuras geométricas, mas também podemos mostrar isso claramente nos números. Como são muitos números, nós escolhi aqui apenas o 3, o 4 e o 12, para a gente tomar como centro da nossa explicação. Então, seguindo o padrão de quantidade 3, que podem ser, como já dissemos, de algo produzido na natureza ou feito, né, ou dependendo da ação do homem, nós temos aqui, seguindo esse padrão, o número das Hespérides, das Greias, das Moiras, das Górgonas, das Graças, das Erinhas e das Cariátides. Será que todos sabemos o que significa isso? Alguém pode me dizer o que são as Erinhas? Todas elas existem na mitologia grega em número de 3. Na verdade, as Hespérides são mais que 3. As Hespérides e as Graças. Mas só são consideradas 3. Né? O texto cita mais
mais de 3, mas só se considera ao longo dos aspectos mitológicos ali mostrado por essa mitologia, que são 3 que têm valores, né? Que são as Hespérides, as filhas do deus Atlas, aquele que carrega a terra e a abóboda celeste nas costas, né? Então elas tomam conta do jardim, do famoso jardim das Hespérides, onde tem as árvores dos frutos de ouro, aquele fruto de ouro que funcionou como a discórdia num casamento de gregos, de deuses, e culminou com a guerra de Troia, né? Então, as Greias, também conhecidas como as Cinzentas, são 3 irmãs que já nasceram velhas, idosas, e que elas tinham um olho só e um dente. Cada uma usava e emprestava para a outra. E assim por diante, né? As Cariátides são aqueles que usadas como colunas, como apoio para a parte superior das edificações, das construções da Grécia Antiga. E assim por diante. Também notamos que são 3 os lados de cada face do triângulo, até por definição, porque o triângulo é uma figura que tem 3 lados, né? Também são 3 os reis magos, sendo os deuses da Santíssima Trindade 3 também. E sabemos que ao 3º dia, Cristo ressuscitou. Aí o padrão numérico 3. E ainda, que quando foram à gruta para ver, no outro dia, para ver Cristo morto, que estava colocado ali, quem chegou lá juntos? As 3 Marias, número de 3. A Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Maria Salomé, né? Então, esse número é associado na matemática sagrada à completude e à harmonia. A completude vem da ideia de que, dos primeiros números, que aliás o número 1 não era considerado como número na escola pitagórica, mas vamos pensar assim, partindo do 1, 2 e 3, o 3 é um número que indica completude. Por quê? Porque o 1 significa o uno, o Deus, a perfeição de tudo, né? O número 2 significa a dualidade da vida, o amor e o ódio do homem, nascer e morrer. Então, toda essa dualidade, então não há uma decisão, é uma dualidade. E o número 3, então, representa o quê? A completude, porque foge dessa dualidade. Aí nós temos algo definido. Não é uma questão de ser aqui ou ali, ou ser branco ou ser preto, ou ser azul ou vermelho, né? Bom, o número 4 também é associado como a perfeição, considerado pela mitologia sagrada como a perfeição material, né? Porque está associado aos 4 elementos, como exatamente. É tanto que é o plano melhor, porque quando a gente quer estabelecer uma condição de apoio, né? Apoio de uma cadeira, se a gente colocar 4 pernas, 4 apoios, quase sempre nós vamos encontrar que observar que a cadeira não ficou bem apoiada. Mas se a gente tiver um tamborete, um banco com 3 pernas, nunca vai dar errado. Sempre 3 pontos definem um plano, né? Bom, então, do número 4 nós temos os lados da base do triângulo, as estações do ano, as direções cardeais, os 4 elementos da natureza, como já falamos, e a essência dos ensinamentos dos sábios, principalmente, para nós o maior deles, Jesus, os seus ensinamentos podem ser, a essência pode ser sintetizada ou reunida aqui nessas 4 expressões do amor, o perdão, a fé e serviço ao próximo. Então, mais uma vez, o padrão 4 aparecendo. Do mesmo modo, nós temos, ao potencializarmos o 3 com 4, multiplicado o 3 por 4, nós temos o número 12.
O número 12 é um número sagrado também, porque ele é um padrão numérico muito importante. Observamos serem 12 as horas do dia, os meses do ano, os trabalhos de Hércules, os deuses do Olimpo, né? Os símbolos do zodíaco, as tribos de Israel e os apóstolos de Jesus. E mais uma infinidade de aspectos interessantes do divino e do homem, né? Com esse padrão 12. Só para a gente citar mais um, podemos dizer que as palavras que traduzem os ensinamentos desses sábios, para nós o principal dele é Cristo, né? Dá exatamente o número 12. Vamos mostrar isso aqui já, né? Começando com humildade, simplicidade, e etc, nós vamos ver que temos exatamente 12. E eu até posso perguntar a vocês se vocês vão querer fazer alguma correção naquela lista de 12, se vão aumentar, diminuir ou mudar algum, e certamente vocês vão concordar, porque ela é a expressão do que é mais considerado sobre essa questão, né? E a esse número 12 é associado então à ordem cósmica, produto do 4 vezes 3. A ordem cósmica porque é a ordem cósmica porque é a união, de certa forma, do 4 com o 3, né? É um número obtido desses dois. Mas já que estamos falando no produto de 4 vezes 3, vamos de passagem aqui falar na soma. O 4 mais o 3 dá 7. 7 também é um número absolutamente sagrado, né? Porque o número 7 está associado também com a criação e a ordem cósmica, porque o número 7 é muito importante. Nós temos aí os 7 pecados capitais, as 7 cores do arco-íris, as 7 cordas da lira que Hermes fez e presenteou seu irmão Apolo. 7 também, então nós temos muitas 7 como padrão de muitas coisas. E aí até nós podemos perguntar, o que é que vocês acham? Será que o 7, essa história do número 7 ser um número de sorte, será que tem alguma coisa a ver com isso? Que são 7 as vidas de um gato? Ou ainda, por que quando escreveram a história de Branca de Neve, colocaram ela com 7 anões? Será que temos alguma coisa, e tem alguma coisa de sagrado? Bom, isso eu não sei, né? A matemática e a música têm uma relação profunda, de tal modo que, como já dissemos, elas constituíam uma única ciência, né? E ela aparece aqui, essa relação, desde os tempos de Pitágoras, né, que viveu do ano de 582 até o ano 500 a.C., né? E essa relação, a matemática aí era chamada a ajudar no cálculo das relações entre as vibrações sonoras. Como é que isso acontecia? Usando um instrumento chamado monocórdio. O mais simples deles, que ainda hoje podemos encontrar e até comprar, lá no Mercado Modelo, lá em Salvador, né, é o chamado berimbau. Porque ele se constitui numa corda presa em 2 extremidades. Esse aqui é um modelo, ali é outro, mais aperfeiçoado, mas o mais simples deles é esse. Temos um arco, uma corda presa nas suas extremidades e uma cabaça que é colocada aqui numa certa posição para servir para amplificar o som, né? E aí nós temos, se prende o fio, a corda ao arco e bate com uma varinha e temos um som. E esse som a ele é associado ao aspecto matemático qual? Da fração formado pelos lados do arco, medidos a partir do ponto em que ele foi fixado. Então nós estabelecemos aí uma fração e daí a relação talvez mais antiga que saiba entre a matemática e a música, né? E os mistérios dos ritmos
que são o fundamento da melodia, da parte musical, eles são chamados de mátimas. E esse termo que deu origem à palavra matemática, com significado de conhecimento, como já falamos. Agora, o mais interessante é que, embora estejamos num ambiente acadêmico, numa conversa relativa à matemática, nós não vamos procurar discutir sobre a importância, a validade ou qualquer outro aspecto de conceitos, classificações, divisões, por exemplo, das funções. Nem tampouco vamos discutir ou querer discutir questões relativas à teoria dos limites, teoria de máximos e mínimos, ou ainda que seja da formulação do cálculo diferencial ou integral, ou até mesmo de algo mais complicado, como a quadratura do círculo. Não queremos discutir nada disso, porque o nosso objetivo aqui não é avaliar conhecimentos e competências. Nosso objetivo aqui, na nossa conversa, é que, relativo à matemática, porque envolve matemática, né, nós podemos considerar como absolutamente dispensável qualquer discussão que leve a cálculo, a necessidade de demonstrar teoremas ou qualquer coisa desse tipo. Né? E observando a grandiosidade e a complexidade desse tema que escolhemos para discutir aqui com vocês, que é do matemático homem obra de arte, né? Que assumi logo a partir do convite, do honroso convite feito pelo professor Lucas. Logo eu percebi, mas foi quase de repente, eu percebi que é uma coisa muito grande e complexa. E eu só poderia ter êxito nessa missão, nessa tarefa, com a ajuda dos poetas, dos filósofos, dos mitólogos e dos sábios, enfim. Né? E por não ser nenhuma coisa nem outra, nenhum deles, tive que recorrer aos seus conhecimentos, e usando esses conhecimentos de maneira a organizar esses conhecimentos, ou seja, ter a ciência organizada. Para isso, usando todo o bom senso possível, eu pude preparar essa mensagem que agora apresento aqui para vocês. E aqui eu quero chamar a atenção que eu estou usando duas expressões, bom senso e ciência organizada, em homenagem a um professor que tive, um grande professor de matemática, que ele usava, né, a bibliografia por ele utilizada era uma coleção de livros chamado SMSG. Alguém ouviu falar? Essa SMSG, a sigla das palavras em inglês, School Mathematics Group, SG, School Mathematics SG, Study Group, Grupo de Estudo da Matemática Escolar. Esse foi um estudo que o governo americano mandou fazer pela década de 50, começo da década de 50, chegou aqui ao Brasil no final da década de 50 para o começo da década de 60. Eu tive a oportunidade de usar esses livros na década de 60. E aquele professor dizia sempre assim, olha, nas primeiras páginas desse livro, numa das primeiras páginas de cada um desses volumes, eram 3 volumes, vocês vão ler que matemática nada mais é do que bom senso e ciência organizada. Por isso que eu usei aí, procurei trazer lembrando essa história do bom senso e da ciência organizada a partir do conhecimento que nós tomamos por empréstimo dos seus verdadeiros autores, poetas, filósofos, mitólogos, etc. Né? E esse professor ainda dizia o seguinte, interessante, porque organizar a ciência, creio que nós já sabemos e vamos aprender mais. Agora, bom senso, não acredito que ele
se enquadrava nessa questão, ele dizia, não acredito que nós temos bom senso, porque de tanta coisa mais fácil nós vamos procurar trabalhar com a matemática. Ele gozava e brincava com isso, né? Como que fosse uma falta de bom senso a gente querer encarar talvez o que fosse mais cheio de contas, de operações, de demonstrações, de axiomas, de teoremas, etc, etc. Né? Mas, enfim, o que significa ser matemático? Se vocês fossem perguntados, o que me responderiam? Como não temos muito tempo para ouvir cada um, que seria o mais interessante, eu vou adiantar isso aí. Certamente vocês diriam que matemático, ser um matemático é aquele que estuda e utiliza a matemática no seu trabalho, fazendo cálculos, usando raciocínio lógico, etc, etc. Realmente, do ponto de vista acadêmico e da competência da atividade do matemático, matemático é exatamente um profissional que estuda e trabalha com matemática, utilizando o raciocínio lógico para fazer cálculos, desenvolver teorias, apresentar modelos que podem ser aplicados em diversos campos do conhecimento do homem. Mas isso, como eu disse e frisei, do ponto de vista acadêmico e como é que a gente diz? Da competência que essa formação dá exatamente àqueles que são matemáticos. Aqui, vocês já perceberam que nós estamos procurando caminhar para uma esfera mais de elevação do homem. Porque nós estamos atrás de um matemático, homem, obra de arte. Não é um matemático que foi pintado por Michelangelo ou esculpido, que envolve algum trabalho de Leonardo da Vinci, ou Rafael Sanzio, ou qualquer um outro pintor ou escultor. Não é essa a obra de arte da qual falamos aqui. Então, algo de elevação espiritual do homem, né? Então, nós mudaríamos um pouco essa definição para acrescentar que o matemático deve ser, antes de mais nada, um cidadão. E ser um cidadão com todas as implicações de direitos e deveres, observando com todo cuidado os deveres para poder exigir também os seus direitos. Né? Então, o matemático deve ser, antes de mais nada, um cidadão e este um ser político. Político na ideia de quem? De Aristóteles. Né? Platão já falava nisso, mas o homem da ética e da política também está muito nas mãos de Aristóteles. Né? Assim não lhe será permitido fugir às lutas em prol de um mundo melhor, onde reinem paz e harmonia, honestidade e decência. Restando então aos senhores matemáticos, né, ocuparem seus lugares nas trincheiras do mundo moderno e preenchendo as lacunas deixadas pelos que lhes antecederam, continuarem a construção de uma sociedade mais justa, contribuindo para a redução das diferenças sociais e para o fortalecimento da rigidez dos pilares da moral e do respeito a alguns costumes. Isso é dever de um cidadão, né? É dever do cidadão. Dever do cidadão não é só pagar imposto, é tomar consciência do seu lugar, da sua posição na sociedade a qual ele integra. Mas, e agora o que dizer do que significa ser um homem obra de arte? Nosso objetivo é chegar no matemático homem obra de arte. O que significa ser homem obra de arte? Os filósofos gregos da antiguidade diziam que o homem, para atingir ou chegar ao mais alto possível na sua elevação espiritual, deveriam fazer duas viagens. Uma para o seu interior e outra do seu interior para o seu entorno. A viagem para o seu interior está aqui representada pela expressão conhece-te a ti mesmo, presente, né, gravado no frontão no templo de Apolo, lá no oráculo de Delfos. Essa expressão passou a ser muito conhecida porque foi muito discutida, difundida por Sócrates, que fez do conceito, da ideia dessa expressão, o sentido da sua discussão filosófica. Direito? É que eu tinha visto em algum lugar Sócrates mencionar que
Que desgraça seria para o homem envelhecer sem nunca ter visto a beleza e a força do que seu corpo é capaz. Aí eu vi essa frase, o homem, a obra de arte, eu pensei que tem uma associação, e aí, na hora que o senhor mencionou Sócrates, aí eu pensei justamente que o senhor poderia mais à frente mencionar, ou você? Não, essa coisa da evolução do que o homem é capaz vai estar bem representado em outras passagens aqui, mas principalmente na viagem que ele faz saindo do seu interior para o seu entorno. Essa frase que foi pronunciada pelo grande poeta e historiador grego também, daquela mesma época, da Grécia clássica. A história da Grécia Antiga é dividida em 5 partes, né? A pré-homérica, a homérica, a antiga, a clássica e agora esqueci a última, né? Mas lembro já. Então, a escola... Bom, eu lembro já. Então, esse grande poeta e filósofo e historiador, Píndaro, pronunciou essa frase: homem, torna-te no que és. Essa frase aí aqui falamos da viagem para o interior, né? Que completando aqui mais ou menos o sentido dela, ela era o seguinte: conhece-te a ti mesmo e assim conhecerá os deuses e o universo, ou ao contrário, conhecerá mas eu acho que é primeiro os deuses e depois ao universo, né? Então, um homem que conhece a si mesmo, que faz uma viagem completa, que tem uma história interior, ele tem capacidade de fazer coisas extraordinárias. E quando falamos em coisa extraordinária, não é explodir uma bomba atômica, né? É talvez encontrar o remédio para o câncer, ou coisa desse tipo. Uma coisa extraordinária, grandiosa, difícil e de um incomensurável bem para a humanidade, né? E essa aqui, então, a ideia é que ele não deveria se prender a conceitos sociais, a coisas pré-estabelecidas, mas ele tem que se superar, né? Ele tem que ser mais do que aquilo, utilizando o que os gregos chamavam que representa uma dádiva dos deuses, que é puxa vida, agora é a moda de esquecer, um presente dos deuses, que era a aptidão. Então, eles diziam que o homem foi feito para usar essa aptidão que os deuses, a religião grega antiga era politeísta, né, que os deuses deles lhes davam para que eles pudessem cumprir o seu destino. E o destino aí não tem nada a ver com algo que possa parecer a limitação ou impedimento do que passou a ser chamado de livre-arbítrio. Esse destino aqui se fala aqui é um destino que fica melhor definido a partir da filosofia estoica, que diz que o destino do homem é aguentar, ter paciência para aguentar e resistir tudo aquilo de ruim que puder lhe acontecer e sobre essas coisas que ele não tem controle. E ter muita força para mudar, e mudar sempre para melhor, as coisas sobre as quais ele tem controle. E ainda dizia mais, e que dê sabedoria ao homem, isso dizia o imperador Marco Aurélio, dê sabedoria, o homem tem a sabedoria para discernir uma das outras. Aquelas sobre as quais ele não tem ingerência, não tem controle, sobre aquelas que ele pode controlar e, portanto, deve mudar para melhor, fazendo com que ele seja uma edição melhor hoje do que a que foi ontem. E que certamente seja amanhã melhor do que está sendo hoje, que cada vez ele se supere. Então, a partir dessas duas viagens, nós podemos entender o significado, a ideia do ser um homem obra de arte. O conhecimento acadêmico não faz de um homem obra de arte. Assim como o hábito não faz o monge. Em alguns casos até faz, né?
no caso o homem com mais conhecimento acadêmico, paralelamente conseguiu atingir um estado de elevação espiritual mais elevado, e aí sim ele pode ser altamente graduado do ponto de vista acadêmico e ser também um homem obra de arte. Porque o homem obra de arte é um homem com acabamento espiritual e criador. E para ser assim tem que ser, esse é o resultado, é o fruto de um aperfeiçoamento interior para que possa imitar e se assemelhar a seu Deus na imensa obra da criação. Porque jamais poderá ser atributo do homem a morte e a destruição. Bom, quando Hesíodo fala na Teogonia e cita o começo dos tempos e o aparecimento dos deuses, essas coisas todas, então disse que quando o homem nasceu, aquilo era a idade de ouro, porque aquele homem não envelhecia, não morria, não adoecia, não tinha que trabalhar, a natureza supria todas as suas necessidades e eles viviam festejando com os deuses. Mas o homem não sabe ficar quieto nessas coisas e começa a pensar coisa ruim e foi degradando a situação, a sua própria situação. E essa degradação foi representada a partir do nome dado por metais cada vez menos nobres. Então, do ouro passou a idade da prata, depois a idade do bronze, porque eles lutavam e aí já morriam, e depois chegou a idade do ferro, que é a pior delas, dessa discussão, né? Então, a idade do ferro, que é aquela na qual o homem envelhece, adoece e morre, assim como o próprio ferro, né? Sobre a ação da natureza e o efeito das reações de óxido-redução, o ferro enferruja, oxida, e vai se destruindo a partir de escamas. Esse é o estado do homem, até que na parte da mitologia que estuda essas coisas. Trazida isso aí para a nossa época, para o contemporâneo, já diz que nós pioramos muito. Nós não estamos mais na era do ferro, ou da idade do ferro, nós estamos na idade do papelão, que é absolutamente descartável. Tudo é descartável. Em relação, inclusive a relação entre pais e filhos, irmãos, amigos, tudo isso é descartável, né? Para a maioria das pessoas, de muitas das pessoas que vemos por aí. Então, diz que nós estamos na idade do papelão, a pior de todas até agora. Mas, então, depois que o homem se degradou tanto, chegou a essa idade do ferro, nessa classificação, algumas civilizações procuraram, através da educação e tudo mais, tentar melhorar a sua questão espiritual. E é por isso que dizemos aqui que a civilização helênica disse que ela foi a única a evoluir, voltando da idade do ferro, melhorando até atingir a idade do ouro. E como é que isso terá sido feito? Como é que o povo da Grécia Antiga, né, conseguiu isso? Nietzsche, filósofo alemão, disse que, discutindo sobre essa questão, disse que eles conseguiram essa evolução devido à educação. E qual era a educação deles? A educação do povo da Grécia Antiga, dos jovens, era iniciada pelo instinto, para depois ir ao conhecimento. Então, o instinto cego, destruidor, ele tinha que ser como que domado. Só depois disso, então, é que deveria ser, como foi feito lá nessa ocasião, passar ao conhecimento do que diríamos hoje das disciplinas, né? Sócrates falou também sobre isso. Ele disse que o modelo dessa educação é o modelo da virtude, assim ele chamou. E por que ele chamou? Porque o principal ensinamento era respeitar o direito de cada um, poder nascer, morrer, viver e morrer com honra e dignidade. Quando a gente estiver nesse estágio aqui,
então nós estaremos na idade do ouro novamente. Né? E ele ainda continuou, pois temos pouco tempo para a virtude e toda a vida para o conhecimento. Né? Bom, Píndaro já falei, aquele da frase de torna-te no que és, ele dizia que a verdadeira sabedoria era o conhecimento utilizado com ética. Isso era sabedoria. Conhecimento por si só não significava nada. Né? É como hoje, obtemos da ciência o conhecimento, passamos a tecnologia, que nem é boa nem é ruim, mas como não usamos com ética, muitas vezes, então resulta nesses desastres que estamos vendo por aí. Né? A paideia era o modelo de educação utilizado naquela época. Crianças a partir de 5, 6 anos até os 18 anos eram submetidas a esse modelo de educação na Grécia Antiga. E os mitos, que não são aqui considerados como mentiras, histórias inventadas, eles formavam o material didático. Vou pular isso aí, mas se vocês quiserem perguntar depois, fiquem à vontade, porque eu estou preocupado com o tempo. Né? A paideia é o ideal de educação que visava formar os cidadãos completos, cidadãos homem e obra de arte. Então nós vamos ter, a partir desse modelo, dessas ideias aí, já como procurar sermos matemáticos homem e obra de arte. Né? Nesse modelo de educação, os jogos tinham uma importância muito grande, porque era a partir deles que se exercitava o domínio de si. Hein? Pode falar? Então, a partir dos jogos que se exercitava o domínio de si e a sujeição das paixões à razão. Parece até hoje, né? Com a pancadaria que a gente observa nos estádios, antes de começar o jogo, ou no tal famoso pré-jogo, às vezes até durante o jogo e quase sempre no final do jogo, na saída, vou chamar de estádio, porque estádio era o nome utilizado na Grécia Antiga como o local de disputas esportivas. Até isso foi mudado. Acho que para ficar mais condizente com as atividades que são desenvolvidas ali, naquele local onde se pratica o futebol, por exemplo, que é pancadaria à vontade, mudaram para quê? Para arena. Agora não é mais estádio, é arena. Arena nós sabemos que era o nome dado a quê? Ao campo onde os gladiadores lutavam. E também as feras que lutavam com os gladiadores, nem sempre gladiadores, cristãos jogados lá para as feras devorarem. Bom, a música também era muito importante porque familiarizava a partir de criança, porque esse modelo da paideia começava aí de 4, 5, 6 anos e até os 18 anos, né? Então a música familiarizava as crianças com ritmo e harmonia. Ora, a harmonia é uma coisa muito interessante. O que será que significa harmonia? Harmonia, dito de uma maneira muito simples, é o quê? O equilíbrio das proporções entre as partes diferentes que compõem o todo. Então tinha que ter a dosagem certa de coisas diferentes para que tudo isso aí vivesse num estado de harmonia. A harmonia tem na natureza, daí a sua beleza. E diz que não é só na natureza, né? É na música que está presente na natureza, a matemática que se desenvolve na natureza e a filosofia que vive na natureza. Então, todo tem harmonia, devem funcionar em harmonia. E os mitos, o material didático utilizado, serviam para o ensinamento do significado de ser do verdadeiro herói. Herói não tem aquela conotação daquele camarada com a capa e um R que faz avante e sobe, né? E etc e tal, ou Batman, não sei o que, essas coisas. Herói aí é uma coisa bem diferente, né? É um estágio, considerado até um estágio evolutivo. Do homem simples passa ao herói,
do herói passa tem uma outra classificação e chega até os deuses. Os mitos não são essas histórias de mentira criada, né? São narrativas empolgantes que tentam mostrar a origem do mundo, dos deuses, dos homens, dos fenômenos naturais, tudo no contexto da civilização que o criou. São tidos como verdade. Um livro de um autor muito importante sobre mitologia, o título Os gregos consideravam verdade os seus mitos. Quando a gente lê e tal, realmente fica demonstrado, ali pelo desenvolver daquela explanação do autor, eu vou mostrar aqui para vocês o livro, que realmente eles acreditavam. Né? E ser herói? Ser herói é aquele camarada, aquele indivíduo de grande coragem, capaz de grandes feitos, mesmo nas situações mais complicadas, sem perder o significado do altruísmo e a grande força da justiça. Eu vi recentemente o conceito de estoico. Estoico é uma pessoa forte, equânime diante do infortúnio. Seria uma espécie de herói? Sim. Então todo herói é estoico. É o quê? Estoico. Não, estoico é o seguidor da filosofia estoica, né? Uma filosofia. O estoicismo é uma escola de... É um negócio que tinha mais explicado, mas tem o conceito de estoico como, digamos assim, fulaninho é estoico, tá entendendo? A nível de caracterizar uma pessoa como estoica Estoico essa escola filosófica criada por um filósofo chamado Zenão, no século III a.C. E ela tinha como essência aquilo ali, a virtude. Né? Então, a grande força dela era valorizar, só poderia, segundo os ensinamentos dela, se encontrar a verdadeira felicidade à custa de um eterno comportamento e procedimento virtuoso. Mas aqui, então, é aquele que enfrenta as situações difíceis, com grande demonstração de coragem, etc., sem esquecer o altruísmo e o senso de justiça. Esse é o verdadeiro herói, né? Bom, como falamos que os mitos eram materiais didáticos para a ideia, vou falar no mais importante deles aqui, rapidamente, para a gente chegar daqui mais uns 5 minutos ao final da nossa mensagem, né? Então, falando aqui dos 12 trabalhos de Hércules, nós vamos ter aqui esses 12 trabalhos divididos em 4 grupos de 3, e cada um desses grupos encerrava uma etapa da educação que vinha desde aquela criança, como eu disse, de 4, 5, 6 anos até os 18 anos de idade, né? E esse era um material que tinha um grande poder educativo, porque sendo Hércules talvez o herói de maior força que existiu e o mais querido pelos gregos da antiguidade, ele não conseguiria resolver os seus trabalhos utilizando só sua força. Então, esse é educativo no sentido de que ele mostra que a força não é o suficiente para resolver todas as dificuldades da vida, né? Vamos ver aqui que sempre lhes ajudaram a deusa Atena, deusa da sabedoria, chamada também de Minerva pelos romanos, nasceu da cabeça do seu pai, Zeus, já nasceu pronta, adulta, armada, pronta para o bom combate, o combate justo, né? Também lhe ajudou muito o deus Hermes, aquele que quando criança roubou os bois do irmão, e também o deus Eros, conhecido como o deus do amor, mas não era só do amor, porque dependia da flecha com a qual ele alvejava aquele alvo que ele tinha em mente. Se era com a flecha de ouro, trazia o amor, a paixão. Se era com a flecha de chumbo, então era exatamente o efeito contrário que era causado nisso aí, né? E daí a história, o famoso mito de Eros e aquela história que a mulher, a esposa dele foi olhar, querer conhecê-lo, e o pingo da vela caiu no rosto dele, ele acordou e, bom,
é uma história para outra oportunidade. Então, esses 12 trabalhos divididos em 4 grupos de 3, então nós temos aí o primeiro grupo, que é composto pelo trabalho primeiro, segundo e o terceiro, que nós não vamos ter tempo para discutir, mas seria um prazer fazer. Aqui nós temos a etapa da educação dos vícios, das virtudes, da violência e dos limites. Exatamente aquela coisa do instinto cego, que Nietzsche falou, Sócrates confirmou, né? Tem que vencer logo isso. Senão de nada adianta o que vem depois, né? Na segunda etapa, com esses trabalhos, trabalho de número 4, 5 e 6, nós temos a descoberta dos talentos. Talentos são aquelas dádivas de Deus, dos deuses, que ajudam ao homem a cumprir o seu destino, como falei há pouco, né? Então, a descoberta dos talentos, ele tem que saber do que é capaz de fazer, o começo da viagem para dentro de si, o conhece-te a ti mesmo, né? E os ritos, descoberta dos ritos de higiene física e mental, né? Para que se tenha a transformação do instinto cego na intuição iluminada. Essa outra etapa, a terceira, né, das 4, é a etapa da educação da sexualidade e da arte de amar. É muito interessante porque aqui tem uma passagem num desses trabalhos, esse aqui, o cinto de Hipólita. Hipólita é a rainha das Amazonas. E tem uma história muito interessante, que é uma história do cinto, com a pessoa que tira o cinto e entrega. No caso que ela tirou o cinto e entregou a Hércules, ela estava declarando o amor. E aí desenvolve toda a história, muito interessante, né? Nós temos depois o último trabalho, o 11º e o 12º, que é o trabalho, a etapa da educação da arte da criação, do desapego e da espiritualidade. E a espiritualidade aqui está representada exatamente no fato em que o último trabalho, o seu primo, que era o rei Euristeu, que lhe obrigou a fazer esses trabalhos, o último trabalho, ele exigiu que Hércules descesse ao Hades, pegasse o cão Cérbero, aquele cachorro de 3 cabeças, que era o sentinela da entrada do Hades. Ele deixava todo mundo entrar, só não deixava sair, né? Então, Hércules teria que trazer esse cão feroz demais aqui, perigoso, à luz do dia, apresentá-lo sem ferir. E Hades vai e consegue. Hércules vai e pede permissão ao deus Hades e de supetão pega o cão, ainda é mordido por ele, mas traz à luz do dia, apresenta ao seu primo, o rei Euristeu. E se comenta então que o fato de pegar de supetão é exatamente significativo, porque no que diz respeito ao espírito, não pode ser meio termo, nem ir devagar, ou vai ou não vai, ou é A ou é B. Então isso que caracterizava essa ideia de tomar de uma vez só de supetão e agarrar o danado e sem ferir, porque quem pode ferir os deuses ou as suas coisas? Bom, aí está a deusa Atena, deusa da sabedoria, que ajudou Hermes nessa questão. Está o deus Hermes, aquele que roubou os bois sagrados, que ele tem asas na cabeça para poder transitar e subir até o Olimpo, ele é um deus do Olimpo. Tem asa nos pés para poder jamais perder a simplicidade e a humildade, e carrega sempre consigo o bastão que recebeu do seu irmão, que é o caduceu. O caduceu, então, é esse bastão de ouro, porque o ouro representa o eterno, é o incorruptível, é o que é ligado à divindade, e ele é obtido a partir do entrelaçamento de 2 cobras. E a gente vê aqui no final, a parte que interessa bem aos matemáticos, né? Aqui no final nós temos o símbolo de infinito. O símbolo de infinito é composto por um círculo, né? E a metade de outro. Esse aqui,
o fechado, ele tem o mesmo significado da esfera no tridimensional. Porque no plano, ele aqui não tem começo nem fim. Ele é a representação do divino. Enquanto aqui é a representação da dualidade do ser humano. Representado por nascer e morrer, viver e morrer. Recentemente eu estava vendo que o curso de medicina É, só parece. Não é a mesma coisa, não. Não, eu digo assim, Veterinária, ele tem as cobras, né? no sentido É. qualquer poder. Mas tem pequenas diferenças. Tá? Bom, aqui o Deus Eros, o Deus do amor, principalmente do amor universal, né? Mas também do amor entre duas pessoas, como fica bem demonstrado nos mitos que o envolvem. Né? Falei que iríamos indicar a diferença entre o que os conceitos de homem e obra de arte de hoje e o da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga era a busca da perfeição. Ao atingir esse estágio de homem e obra de arte, ele teria alcançado toda a perfeição e estaria na idade do ouro, naquela ideia que apresentamos anteriormente. Já no contemporâneo, a ideia da perfeição está sempre ligada à aquisição de conhecimento sem ética, o transformar o efeito ou a função da vida e do conhecimento para acumular bens materiais. Pensa-se então que todo o valor da educação e da vida é correr atrás de riqueza, né? Esquecendo o seu lado espiritual. Como ser um matemático uma obra de arte? Sendo um matemático e sendo também um homem obra de arte, uma combinação mais do que correta, de fundamento muito comum na matemática. Eu tenho isso e tenho aquilo. Se eu quero as duas coisas juntas, é um e o outro. A união dessas coisas. Mas aqui procuramos muito mais do que isso. Aqui nós dizemos que ser um matemático, homem obra de arte, é ser um matemático que encontrou o ouro primordial, a sabedoria ancestral. E o que seria ouro primordial? É o conhecimento absoluto, a verdade última, presente em todas as coisas da natureza. Enquanto a sabedoria ancestral é aquele conhecimento que vem desde o começo dos tempos e é passado de geração em geração. E termina criando, por isso, cria uma conexão extraordinária entre o homem e a natureza. E a natureza, no aspecto geral, é a representação do divino. Nas palavras de Fernando Pessoa, o matemático é homem obra de arte quando ele é grande, sendo grande. E ele explica como ser grande no seu poema, cujo título é exatamente isso, né? Para ser grande. E ele diz, para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Continuava ele. Põe o quanto és no mínimo que fazes. Assim, a lua, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Então, assim ele ensinava como ser grande. E para terminar, aqui chegando ao homem, ao matemático em construção, nós temos que lembrar que hoje não dispomos da educação da paideia, infelizmente, né? Nós temos que pensar que mesmo assim nós podemos tentar transcender para além da nossa individualidade, tomando como exemplo o modelo da essência dos ensinamentos, dos 12 trabalhos de Hércules e também os modelos, os ensinamentos dos sábios. Né? Essa história de transcender para além da nossa individualidade é fugir do eu, da nossa consciência controlada pelo eu, que tem o eu como aspecto central. Então, quando a gente foge, a gente vai em direção a uma consciência maior. A consciência que não nos liga com o Criador. Então, a gente expande a consciência
né? Dizem até que uma das finalidades da filosofia é a expansão da consciência do homem, né? Então, quanto aos ensinamentos dos sábios, falei atrás que também tínhamos 12, que eu ia pedir a vocês, se vocês concordam, perguntar se vocês concordam, ou teria algum a tirar, ou acrescentar, ou a fazer alguma modificação. Eles são a humildade, simplicidade, responsabilidade, honestidade, perseverança, amor ao próximo, amor à verdade, amor à família, capacidade de ver o bom, o belo e o nobre, disposição ou predisposição para aprender, sabedoria e fé. Alguém quer sugerir, acha que um desses... Empatia. Hein? Empatia. Será que não podemos enquadrar a empatia, por exemplo, com o amor ao próximo? Uma coisa mais vista de maneira mais geral? Colocar no lugar do outro, né? Sim. Amar é somente aceitar como ele é, diferente. Empatia tem até um conceito diferente. Assim, quando eu me coloco no lugar do outro e quando eu penso no melhor meu pro outro, aí isso é muito complexo, né? Não dá pra... É fácil dá para a gente perceber. Eu, da minha parte, considero que ele já está incluído aqui no amor ao próximo. Mas, tudo bem. Mais alguma sugestão para a gente mudar, acrescentar, tirar? Porque se a gente não fizer isso e a gente contar, a gente vai ver que são exatamente 12. Que leva aquele número sagrado de 12 que mostramos mais atrás, né? Os sábios, o nosso maior, Jesus Cristo, mas podemos contar com outros, né? Usando então os conhecimentos vindos dos trabalhos de Hércules, dos ensinamentos dos sábios, nós podemos tirar lições de procedimento para sermos um matemático, homem, obra de arte em construção. O primeiro deles poderia ser: não permitamos que a rotina do dia a dia enfraqueça o entusiasmo dos primeiros instantes. Ter perseverança, amor ao que faz, né? E isso é tão forte que nós podemos questionar: será que nós vamos enfraquecer da coisa devido à rotina do dia a dia? Porque será que tem algo que mais se repetiu até hoje do que um amanhecer ou um entardecer? E cada vez que a gente olha, a gente percebe coisas diferentes, desperta em nós sentimentos diferentes, sentimentos bons e diferentes. Então nós temos que ser assim, como uma coisa que para nós é praticamente eterna, mas que cada vez tem uma mensagem diferente a passar. Então, não devemos cair, enfraquecer o entusiasmo por causa da rotina. Então, sugere-se que a gente viva, trabalhe e ame com poesia e filosofia. E isso é representado pelo nosso poeta, pelo poetinha que nós chamamos Vinícius de Moraes, como ter uma conta no florista. Quer dizer, eu estou sempre dando flores, rosas, que é uma maneira muito educada e gentil e amorosa de se comunicar, né? E em homenagem, então, ao poeta Vinícius de Moraes, lembramos sempre aquele poema dele, né? Poema que ele fez em relação à fidelidade, que começa assim: ao meu amor serei... Quem sabe? Muito bem. O que mais? Ao meu amor serei atento antes, né? O que mais? E sempre, e com tal zelo e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor, em louvor hei de espalhar meu canto, rir meu riso e chorar meu pranto, derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento.
E assim, amanhã me procure quem sabe a morte, angústia de quem vive, solidão de quem ama, que eu possa me dizer do amor que tive, e não seja imortal, posto que é chama, mas que seja eterno enquanto dure. Naturalmente, nós não estamos falando aí de um amor universal, mas de um amor entre pessoas, entre duas pessoas, né? Mas isso serve para representar a capacidade de amor que o homem tem. E o amor tem que ser como o sentimento maior, porque com ele ou através dele nós podemos construir tudo quanto há de bom. O mandamento segundo Jesus Cristo, né? Ele resumiu em um único mandamento, amar a Deus. Você lembra de Jesus Cristo, ele resumiu apenas no amor. Isso. Então, nunca percamos o encanto, nunca desistamos, aprendemos com nossos próprios erros. Isso é um procedimento próprio dos heróis. Aprender com seus erros, né? Procurem viver com sabedoria. Jamais façamos dos meios escusos critério para nossas vitórias, assim como não devemos contar com ganhos fáceis para suprir nossas necessidades materiais. Mas não desanimemos, tenhamos fé. Não façamos do dinheiro um Deus. Coloquemos a verdade, a bondade e a justiça acima de qualquer coisa. Olhai os lírios dos campos. É o que recomenda Jesus de Nazaré. Desenvolvamos com afinco nossa justa jornada de trabalho. Porém, não nos deixamos arrastar pelas ilusões do mundo capitalista, consumista, onde o ser é medido pelo ter. O essencial, esse já se perdeu pelo caminho. Valorizemos e priorizemos o que de fato importa, para ver se a gente não vai reforçar essa idade do papelão em que a humanidade vive. O essencial é invisível aos olhos. Isso é o que nos ensina Exupéry, no Pequeno Príncipe. Conservem sempre a mente aberta e sejam susceptíveis às novas ideias e aos novos ensinamentos. Lembrem-se que de nada pode aprender aquele que pensa já saber tudo. Em tudo há sabedoria, nos lembra Malbataan. Certamente vocês sabem que Malbataan foi um professor de matemática. Viveu no Rio de Janeiro e morreu no Recife, que bem pertinho da gente, né? Morreu com 80 e tantos anos. Observemos o pensamento de Schopenhauer, grande filósofo do pessimismo da escola alemã. O homem pode, é certo, fazer tudo o que quer, só não é certo querer tudo o que pode fazer. E parafraseando São Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, né? Ao perder uma batalha, lembremos-nos que a luta só será a luta será ganha com a vitória na última delas. A vitória na última delas é que define a vitória. E continuemos a olhar a vida com esperança. Como considerações finais, eu quero dizer que creio que cada um de nós saberá temperar o conhecimento com uma boa pitada de ética. Conhecimento com ética. É entendimento de Píndaro. Para que, cheio de sabedoria, a força da deusa Atena, e com a paixão própria da juventude, entre a presença do deus Eros, do amor, encontremos os caminhos e os meios, o que nos fornece o deus Hermes,
o Deus dos caminhos e dos meios e de muitas outras coisas. O meio é o Deus dos advogados e o Deus dos ladrões também. Muito interessante isso. Segundo a mitologia, o Deus mais querido da mitologia grega. Então, tendo os caminhos e os meios indispensáveis é o aperfeiçoamento espiritual interior e da luz necessários para sermos matemáticos, homens, obra de arte. E se as ideias transmitidas nas palavras por mim aqui pronunciadas forem merecedoras de créditos, esses deverão ser dirigidos exclusivamente aos poetas, aos filósofos, aos mitólogos e aos sábios, que me iluminaram com a sua sabedoria e me presentearam com as ferramentas apropriadas e refletiram sobre mim a paixão necessárias para a organização e apresentação do tema abordado. A bibliografia consultada. Aqui falamos da paideia. Nós temos aqui a parte dos estoicos, são 4 livros, né? Sobre a criação, a Ilíada, os deuses do Olimpo, interessante, muito interessante, o Pequeno Príncipe, a poesia de Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes está por aqui também, os estoicos, né? Sobre o ócio criador e a ganância, ainda sobre os estoicos, até Paulo Coelho, eu andei lendo para conversar aqui com vocês. Paulo Coelho tem uma coisa muito interessante. Ele diz que tenhamos todos cuidado com os nossos sonhos, né? Porque se a gente perder os sonhos, a gente perde o que ele chama lá, a linha do horizonte. O horizonte desses sonhos perdidos, a gente vai como um barco meio naufragado, meio perdido no oceano. E agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, se não, eu quero agradecer e, considerando como encerrada a palestra, mostrar com mais 3 slides uma surpresa que trago aqui. Então, primeiro eu peço para que vocês resolvam calculando o valor de x dessa função. E quando vocês encontrar, vocês vão estar diante da palavra do sentimento mais importante da humanidade. Depois, eu quero que vocês entendam essa maneira de multiplicação. Vamos multiplicar o número 650 por 12. E procedo assim, no final somo esses números vermelhos e nós temos o resultado. Modelo de multiplicação da escola russa. E por fim, que vocês conheçam a famosa régua de cálculo, também chamada régua de Arquimedes. Não sei porquê, mas porque na verdade o seu criador é o camarada com esse nome estranho ali. Né? E aqui nós podemos mexer, e eu trouxe um exemplar, uma régua pequena, para quem quiser olhar. Está por aqui, né, Lucas? Tá? Quem quiser olhar, nós podemos mostrar. E como multiplica, essa varinha aqui do meio, ela corre. Então, por exemplo, eu vou multiplicar o número 2 por 2, vou encontrar o número 4, aqui está um exemplo. Isso seria uma espécie de calculadora? Quem falou? Seria uma espécie de calculadora? É uma calculadora, é uma régua de cálculo. Né? Mais da metade do meu curso de engenharia eu fiz utilizando uma régua dessa. E a outra metade eu usei uma régua, uma calculadora chamada Calcumatic, que foi um presente da minha sogra quando veio de Manaus. Essa calculadora causou tanta admiração aos colegas da turma naquela ocasião, porque com ela a gente conseguia resolver a equação do 2º grau. Ó.
Que coisa. Né? Então, muito obrigado mais uma vez.